8 horas e 28 minutos, eu mudei aqui um pouquinho de cenário, porque o Acorda Metrópolis tem esses dois cenários. Tem o fundinho do telão, em que a gente interage com as notícias e tudo que é importante de você ver, tudo que tem imagem, e aqui o telão desse fundo tão bonito da cidade de Brasília, de uma parte da cidade de Brasília. Como esse é um momento em que o sol tá forte nesse lado da janela, porque lá no fundo é onde tem a alvorada, é onde o sol nasce, já nasceu, já faz algumas horas, umas 2 horinhas por aí, mas ainda está muito claro. Naquele clarão lá no fundo, atrás de mim, está o Lago Paranoá. Não dá para ver nesse horário, justamente porque o sol é muito forte aqui na janela, mas é uma belíssima imagem, né? Brasília é uma cidade de horizontes. 8 horas e 29 minutos, quase 8h30, a gente vai continuar falando sobre tarifaço, especificamente sobre Donald Trump, porque a gente vai falar desses assuntos internacionais envolvendo o presidente dos Estados Unidos. Donald Trump já vem dando o que falar com as taxas que ele impõe aqui e no resto do mundo, e também vem comentando bastante sobre a situação de Bolsonaro, principalmente em relação aqui, né, ao nosso país. Dessa vez não envolve a tarifa e nem o judiciário brasileiro. Agora ele anunciou que os Estados Unidos irão se retirar novamente da Unesco, que é a Agência de Educação, Ciência e Cultura da Organização das Nações Unidas. O anúncio foi feito nesta terça-feira, alegando que a instituição não atende aos interesses do país e que promove discursos anti-Israel. A saída da instituição será concretizada em dezembro de 2026. A iniciativa foi tomada pelo governo norte-americano ao revisar a sua participação nas organizações da ONU e concluir que não coincidem para o desenvolvimento do país. Eles ainda pretendem deixar a Organização Mundial da Saúde, interromper o financiamento à Agência de Ajuda Humanitária Palestina e se retirar do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Os Estados Unidos fornecem cerca de 8% do orçamento total da Unesco, o que era uma parcela considerável do subsídio da agência, mas não se trata de um impacto financeiro grave. Fernando Hessel, nosso observador da Casa Branca, está de volta aqui para falar sobre essa questão, e a gente vai falar sobre tarifaço. Mas eu queria primeiro falar contigo sobre essa mais uma decisão polêmica de Donald Trump. Hessel, bom dia. Muito obrigada pela presença. Bom dia aí também, enfim, a nossa diferença aqui é muito pequena. É muito comum, né, desses políticos conservadores, mais à direita, quererem sair de órgãos que são importantes para a discussão de paz, para discussão de meio ambiente, para discussão de educação no mundo todo. Eu estou trazendo essa discussão um pouco mais ampla, porque a gente viu muito no discurso do Milei, por exemplo, assim que ganhou as eleições, para conseguir ganhar, inclusive, as eleições na Argentina, ele usou bastante esse discurso de que ia sair de um montão de coisa, e o Trump tinha falado isso também, e agora anunciou essa saída da Unesco. Hessel, bom dia, obrigada por comparecer aqui ao programa de novo. Oi, Natália, bom dia aos amigos do Metrópolis. E no caso dos Estados Unidos, do Trump, a gente vê uma questão econômica também aí, né? A gente tem uma linha ideológica, assim como você citou a Argentina, e aí a gente tem realmente os conservadores muito mais distante desse tipo de pauta, muito mais distante desse tipo de propósito. Mas, e o perfil do Donald Trump, que é um perfil mais empresarial também, tem uma questão econômica também. Então, acho que essas duas frentes, ideológica e econômica, financeira, aprazam um pouquinho, né, agrada um pouquinho o próprio Donald Trump, né, e ele mesmo se autoavalia em termos de performance como empresário a atingir esses dois objetivos, que do ponto de vista social e até político não é a melhor saída, até porque quando você tem uma potência mundial como os Estados Unidos ou qualquer outro país, você está inserido em diversas frentes da sociedade, e aí eu estou falando uma sociedade internacional, é importante porque você marca a presença, você consolida, né, essa liderança não só econômica, mas também uma liderança moral, se é que a gente pode
colocar essa palavra dentro desse contexto. Mas se eu fosse o presidente Donald Trump, eu faria questão realmente de estar presente em todos os debates. Agora, a gente vê uma questão também importante, Natália, que o presidente Donald Trump ele tem enfraquecido as ações das Nações Unidas, né? A gente vê a Unesco realmente ligada às Nações Unidas. Existem outras questões também, frentes de ações humanitárias e por aí vai, ligadas à ONU, que os Estados Unidos está deixando. A gente precisa entender que essa questão da Unesco é só um dentre 10, dentre 11 saídas, né? A gente tem o Pacto Ambiental de Paris, mais uma vez saindo, né? Tem-se um prazo, evidente, como você fala assim, né? Ele anuncia a saída da Unesco hoje, ainda tem um ano para ele cumprir esse calendário. Então, a gente está falando de 11 tratados e conferências e acordos que os Estados Unidos está deixando. Então, é bastante complexo estrategicamente falando para um país como os Estados Unidos, que busca se manter na liderança, tendo aí a China como um grande competidor que pode ocupar esse espaço. Então, não sei se é a maneira mais inteligente dos Estados Unidos de fazer essa retirada. Sim, né, Hessel, a discordância e o ataque a grupos, principalmente de países de blocos econômicos, né, de blocos que discutem situações comerciais entre os governos. Estou falando aqui das críticas que ele faz, por exemplo, aos BRICS. Então, também é uma discordância em relação ao próprio país participar de alguns grupos que envolvem diversos setores ou discussões, mas também critica muito e fica muito atento a outros grupos pelo mundo todo que estão discutindo, inclusive é isso, né, questões comerciais que o afetam muito. Exatamente. Agora, quando a gente fala da questão econômica, quando você tem essa saída desses acordos, se bem que existem acordos que somente a grande condição é o cumprimento de metas, mas na sua maior parte, 80%, 90%, existe uma contrapartida financeira dos Estados Unidos. E é sabido que os Estados Unidos precisa fazer um gerenciamento melhor das suas finanças. As pessoas entendem, os Estados Unidos é o líder econômico mundial. Ok, a gente está falando de transações comerciais, mas existe um grande gargalo da economia americana, e eu estou falando da máquina pública americana, que ele precisa fazer esse contingenciamento, ele precisa realmente reduzir os custos da máquina pública, assim como o Brasil. O Brasil, acho que somente ele precisa fazer essa tarefa de casa, mas os Estados Unidos também precisam, inclusive trabalhar junto ao Congresso. A gente teve, por exemplo, na administração Biden, por 4, 5 vezes, né, um quase shutdown, né, e a decisão do Congresso de aumentar esse teto de gastos dos Estados Unidos aconteceu assim, faltando 2 horas para virar o relógio e os funcionários ficarem sem salário. Então, existe aí uma contabilidade que precisa ser ajustada dentro do governo americano, mas não vai ser a saída de acordos como esse que vai resolver o problema dos Estados Unidos, até porque há um problema crônico econômico dos Estados Unidos, que é a falta de industrialização do país, né? Então, para você gerar riquezas, e aí eu estou falando dos Estados Unidos, você precisa investir em infraestrutura, querendo ou não, você precisa investir na indústria, trazer tecnologia para poder você gerar riqueza interna. O que acontece hoje é que a riqueza dos Estados Unidos, a geração de receita, está fora dos Estados Unidos. Então, não vai ser um acordo saindo como a Unesco, por exemplo, que tem preservação cultural, educacional, que vai resolver o problema. Aí está um fundo muito ideológico, só porque, por exemplo, a Palestina entrou como membro da Unesco. Então, assim, não faz muito sentido isso daí, né? Seria muito mais bonito os Estados Unidos entrar na questão da Unesco por uma questão, né, de preservação, de estar seu nome atrelado, né, aos sítios arqueológicos, principalmente ali na região do Oriente Médio, e a gente está falando de Israel também, né? Quantos sítios arqueológicos tem ali? Seria interessante institucionalmente para os Estados Unidos estar presente ali.
mas tem uma questão econômica aí que precisa ser trabalhada, e não vai ser saindo de acordos de Paris e qualquer outros do Pacífico, dos países do Pacífico que vão resolver o problema econômico. Acho que a lição de casa tem que ser feita dentro, assim, desculpa a redundância, dentro do próprio Estados Unidos para gerar essa riqueza. Agora, você não consegue gerar riqueza do dia para a noite. Em um ano você não consegue. E a questão da tarifa vem justamente forçar essa geração econômica dentro do país, mas você não faz dessa maneira. Então, eu acho que está faltando um pouquinho mais de planejamento, um pouquinho mais de inteligência administrativa gerencial para você poder resolver esse problema econômico dentro dos Estados Unidos. Gerência, de combinação e desse que foi um anúncio inédito em relação às negociações do mundo todo desesperado tentando negociar com os Estados Unidos em relação aos tarifaços que ele anunciou aos 25 países, União Europeia, sanções secundárias em relação a quem faz negócios com a Rússia, mas ontem a gente teve esse ponto emblemático que foi do Donald Trump dizendo que negociou com o Japão. Tarifas recíprocas de 15%, as anunciadas, junto com todos os outros anúncios anteriormente eram de 25%, né, na verdade, o tarifaço imposto ali ao Japão. Aí eles conseguiram negociar os 15% e um investimento do Japão nos Estados Unidos de 500 bilhões de dólares, né, Hessel? Enfim, será que isso realmente vai acontecer? Dá pra gente acreditar? Porque ele que anunciou na Truth Social, mais uma vez, na rede social dele, desde que ele brigou com o Elon Musk, ele não utiliza mais o X para fazer os seus anúncios. Então, pra gente acreditar nisso, isso realmente vai acontecer. E outra, será que dá esperança para outros países conseguirem essa reversão? E também dá dicas de que Donald Trump quer, portanto, esses investimentos, né, um investimento de 500 bilhões de reais do Japão nos Estados Unidos? Olha, Natália, os Estados Unidos, e principalmente o presidente Donald Trump, sabe que ele depende do mundo globalizado. Não tem como ele fugir. Ele depende do Japão, ele depende do Brasil, ele depende da comunidade europeia, e não tem como ele fugir dessa realidade. Existe muito discurso, evidentemente, todo mundo já falou, nós estamos cansados de falar, de ouvir que ele usa realmente essa técnica de negociação. Se é das melhores ou não, eu tenho grandes dúvidas. Eu acho que tudo a gente consegue resolver no caminho diplomático, comercial, até porque quando você faz uma energia dessa, coloca uma energia dessa numa negociação, você realmente deprecia, na verdade, o poderio americano nesse caso. Pode parecer no primeiro momento, né, você está se autoafirmando, você está demarcando um determinado território, mas o efeito é sempre contrário, porque você diminui o seu potencial, né, a sua imagem com poderio. Então, assim, a gente pode acreditar, sim, no caso do Japão, eu acho que, sim, é super factível isso, da mesma maneira e na mesma proporção de que quando surgiu um acordo comercial de grande monta com a China, a gente não precisa se assustar com isso, porque os Estados Unidos dependem da China. A China aí tem a questão da dívida americana, né? Tem títulos comprados ainda, por mais que a China esteja vendendo. Então, assim, os Estados Unidos sabem que ele precisa ter um relacionamento com a China, por mais que seja um grande competidor. E a mesma coisa vai acontecer também com a Coreia do Norte em algum momento. Aí você fala assim, poxa vida, mas como isso pode acontecer? Não pode acontecer porque os Estados Unidos precisam de tecnologia, ela precisa de massa pensante. E a política, por exemplo, imigratória que está sendo estabelecida nesse momento nos Estados Unidos, ela é também bastante equivocada, porque o foco realmente está no imigrante legal aqui, naquele que pratica o crime. Está tudo muito certo isso, mas a força que tem se colocado em cima desse tema da imigração, você acaba afugentando as mentes brilhantes que os Estados Unidos precisam. Os Estados Unidos têm um gap, os Estados Unidos têm um vácuo educacional muito grande, até por conta da última crise nos Estados Unidos, onde o americano, o jovem americano, deixou de ir para a universidade, porque ele não tinha condições, ele não tinha dinheiro para poder bancar a universidade. E a gente tem
gap, um período muito grande que hoje faltam pessoas especializadas em várias áreas nos Estados Unidos. E eu posso trazer para você, Natália, um deles, que é a medicina. Existe um estudo, e ainda confirmado pelas associações que regem a profissão da medicina, principalmente dos médicos, que até 2030, se nada acontecer, haverá um blackout da saúde dos Estados Unidos, que já tem o seu problema também de atendimento público. Então, imagina, não teremos médico nos Estados Unidos até 2030. E aí, quando você estabelece uma política imigratória com foco no imigrante legal, você acaba, na verdade, desestimulando as pessoas que estão capacitadas de ingressarem nos Estados Unidos. Entende aonde eu quero chegar? Ele vai preferir outros mercados. E a gente vê, por exemplo, na verdade, Emirados Árabes e Dubai saindo na frente, por exemplo, e atraindo isso. Tudo bem que o Middle East, né, o Oriente Médio, é uma realidade muito distante do Brasil, mas para quem está aqui nos Estados Unidos, e eu vivo isso muito de perto, a gente vê realmente o empresário, por exemplo, que quer investir nos Estados Unidos na área de saúde, por exemplo, ele fica pensando duas vezes de vir para os Estados Unidos, ele fala assim, não, eu vou para os Emirados Árabes, e tem dados para isso, e tem números que comprovam isso. Então, a gente precisa, para ser um presidente de um país, precisa tomar muito cuidado, porque a análise precisa ser bastante fria. Tudo bem que tem uma questão política, ideológica, mas a gente precisa enxergar os números e também reconhecer as fragilidades do país para você poder consertar isso. Então, existem vários problemas aí nessa gestão que precisam ser corrigidos urgentemente, porque, volto a dizer, Natália, a gente não corrige uma economia como os Estados Unidos, é como se fosse uma grande locomotiva. Tanto para você parar e quanto para você fazer movimentar essa locomotiva, você precisa de muita energia e de um determinado tempo. E, Récio, foi importante você levantar essa questão da imigração, né, e desse reforço do Trump logo nesse começo de segundo governo, porque saíram pesquisas de alguns veículos que atuam aí nos Estados Unidos, CBS, também CNN, mostrando que não só os democratas não estão concordando, mas também tem republicano que está achando... enfim, que está discordando desse reforço e dessas ações mais violentas. Os Estados Unidos sempre foram muito resistentes em relação à imigração, mas que nesse segundo governo Trump foram muito mais reforçadas e mais violentas. Que saíram essas pesquisas mostrando que 70%, não vou lembrar exatamente as porcentagens, mas que mostravam que não só os democratas, mas que uma parte de quem votou em Donald Trump não está concordando muito com isso e que os dados não têm sido muito bons de aprovação aí em relação ao governo Trump, ao segundo governo Trump, né? Essa é uma característica muito positiva dos Estados Unidos, quando você tem essa liberdade partidária, se eu posso assim criar essa nomenclatura aqui, esse entendimento nos Estados Unidos. Os partidos, né, por mais que a gente tenha uma polarização, ele tem essa liberdade de você querer apoiar uma determinada pauta ou outra dentro do próprio partido. O congressman, né, o deputado ou o senador, ele não é punido politicamente dentro do partido se ele escolher alguma coisa que vá contra, por exemplo, a vontade daquele partido. A gente viu isso muito, eu particularmente vi isso muito de perto na administração Biden, quando, por exemplo, Biden tinha grandes projetos orçamentários para o país, onde, por exemplo, precisava-se de um voto para essa aprovação, e o voto era dentro do próprio partido, dentro do Capitólio, e esse deputado e essa deputada, eles declinaram, não, e eles inviabilizaram a aprovação desse projeto de milhões de dólares do próprio presidente do Democrata. Então, e não foi punido. Então, essa é uma grande vantagem que acontece aqui, porque tem essa liberdade de você poder dizer sim ou não, independente de ter algum tipo de retaliação. Isso é muito bom, isso é muito salutar para a democracia, para o país. Agora, está certo que em alguns momentos isso pode atrapalhar realmente alguns determinados projetos que vêm pela frente. No caso da imigração, que aí a gente está falando de uma maneira bastante global, né,
em termos econômicos, a gente vê aí um vai e vem nessa questão, e aí a gente tem bastante gente dentro do Republicanos contra esse tipo de política mais ostensiva, até porque os setores empresariais americanos estão fazendo um lobby muito forte dentro do Congresso e junto ao presidente, porque está havendo um grande problema na economia americana por conta disso. Volto a dizer, ninguém é a favor de que alguém descumpra uma lei aqui nos Estados Unidos, principalmente migratória. Então, se a pessoa entrou pela fronteira, ela tem que ser punida, ela tem que ser responsabilizada. Essa é a lei e a lei precisa ser cumprida. Mas o fato é que existe um problema crônico na economia voltada à imigração que é difícil de você resolver, porque, na verdade, você tem o agronegócio, por exemplo, na sua maioria, sustentada pelos imigrantes não documentados, que são os ilegais. Existe até uma discussão semântica aí dessa questão. Então, tem muitos funcionários ou muitos operários das fábricas, dos hotéis, nas fazendas, né, do pessoal do campo, que é gente que não está legalizado, mas é o pessoal que faz o agronegócio virar. Então, seria muito melhor, por exemplo, o Donald Trump fechar as fronteiras, né? Fecha as fronteiras, não entra mais ninguém, e vamos resolver a questão desses imigrantes internamente, até porque a comunidade imigrante, e aí eu estou juntando dos ilegais e dos documentados, na verdade, a economia deles de 3 trilhões, geram 3 trilhões de dólares por ano. Não é uma gorjeta de uma pinga no bar. Então, assim, tem a sua representatividade. Então, acho que a maneira mais inteligente era criar um critério para poder legalizar esse pessoal, porque, querendo ou não, eles querem se legalizar. Eles querem contribuir financeiramente. Eu acredito que haveria um incremento de receita até muito mais interessante do que fazer esse negócio. Então, está havendo uma pressão, por exemplo, do agronegócio muito forte, da mesma maneira que o setor empresarial de laranja, do café aqui nos Estados Unidos tem feito pressões à Casa Branca na questão do tarifário, né, do tarifaço do Brasil de 50%, que é um 50% que pode virar 500%, que pode virar 100%. Então, até Camila, eu falo muito, viu, Natália? É pra gente Precisa me falar controlar mesmo. um pouco. Mas já existe uma ponderação dos executivos, né, de diplomatas ligados à Secretaria do Comércio americana, junto ao Brasil, já dando indicativo que dia 1º de agosto nada deve acontecer em termos da aplicação desse tarifaço no Brasil, por conta de que a economia americana já começa a sentir os efeitos dessa possibilidade de aplicação das tarifas aí, e aí sendo impactado da laranja e o café. O café de Nova York já subiu, por exemplo. Imagina ficar sem o café brasileiro, Raécio, sem o suco de laranja brasileiro. Não tem condição, né? A gente Tudo espera. bem que o café colombiano diz que é o melhor café, mas eu desacordo desse posicionamento, eu prefiro o café brasileiro aqui. Excelente. Bom, a gente falou sobre a maior democracia do mundo, com quem entende muito sobre ela, com o Fernando Hessel, que está diretamente lá de Miami e participa sempre que a gente precisa de ajuda a entender todas essas movimentações desse Donald Trump 2.0 que chegou chegando. Hessel, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Natália. Tenha um bom dia, bom trabalho para todos aí. Obrigada.